Senhoras e senhores, hoje estamos aqui para ver nada mais nada menos do que o treino do JP, né? O Jordan Peters, ou Jordan Peterson. Jordan Peterson é o filósofo, né? Acho que é Jordan Peters. Cara, basicamente, o Samuel chegou e falou assim para mim, ó, Rafa, reage, assiste os vídeos desse cara aqui, mas grava, tá? Faz um react. Aí eu falei, pô, beleza e tal, né? Aí eu falei, cara, vou pegar aqui o Instagram do cara para poder ver como é que é e tal. Aí eu abri esse vídeo aqui, família. Eu não vou falar nada, tá? Só assiste ele aqui com o vestidinho do Cruz levantando 340 quilos pra fazer 5 repetições. Let's just get it! Woo! Get it! Woo! There you go. Walk it apart. Yes, Jordan. Come on, come on. Meu irmão, Come on! Yes! ele com seus 1,30 de altura aqui que ele deve ter, pegou a blusa da mãe ali, o moletom da mãe que tava frio no dia, velho, e foi fazer ali simplesmente um deadliftzinho com 340 quilos. Fala pra mim se o cara não é diferenciado. Aí eu fui ver, né? Porra, como é que o cara treina, o que que ele prega, o que que ele fala. Tu vê o físico dele aqui, ó. Absurdo, densidade extrema, tá? Densidade extrema, não tem um músculo que você não consiga ver, que não seja bem desenvolvido. Porra, físico equilibrado aqui, talvez falta um pouco, sei lá, um pouco de glúteo, talvez. Mas enfim, posterior fera, quadríceps sensacional, peitoral, velho. Olha o tamanho do ombro desse cara, velho. Ele tem de ombro deve ser 2 cabeças minhas. Mas lá ele, né? Pô, lá ele pra caramba, isso aí. Enfim, e aí eu fiquei impressionado. Falei, cara, o que que esse cara faz? Preciso dar uma olhada de perto. Mas, antes disso, eu fui ver o YouTube dele. E no YouTube dele, simplesmente, cara, eu vi que é os guri do low volume. É os guri do upper lower. Ele falando bastante aqui sobre perfil de resistência, falando sobre setups de upper lower, falando sobre low volume high intensity, falando sobre, enfim, divisões de treino, programas ali de push-pull legs, falando sobre o Density Day, que é um baita tema também, um baita assunto, dá pra gente trazer um vídeo só sobre isso depois. E eu fiquei, cara, impressionado. Eu falei, cara, eu vou trazer esse react, esse vídeo. Foi mal, família. Pro canal. Mas antes disso, não se esqueça, entre aí na Muscle Lab. Cara, eu e o Samuel fizemos uma consultoria séria para atender você da melhor forma possível, montar ali o seu treino, a sua dieta de uma forma onde não é você que se encaixa num protocolo, mas o protocolo que se encaixa de forma realista ali na sua rotina, fechou? Então, primeiro link na descrição aí, clica e dá uma olhada. Minha cadeira tá desmontando, gente. Eu acabei de comprar essa cadeira, ela tá desmontando, eu tô bolado já. Mas enfim, vamos lá. Pelo que eu vi aqui, ele posta basicamente os vídeos dele treinando no Instagram. E é isso, ponto. Aí você vai olhar como que o cara treina. Começando aqui, ó. Basicamente a sessão dele, toda completa, ele começa com bíceps aqui nesse treino. Faz ali a microload, que ele chama, né? Enfim, ele explica aqui em inglês, eu não vou ficar traduzindo não, porque nem eu tô entendendo direito aqui, que eu tô falando ao mesmo tempo que eu tô lendo, tá embolando tudo na minha cabeça. Mas começa ali dando um estímulozinho em bíceps, e depois ele começa o leg day dele, fazendo primeiro leg curl, que é no caso aqui a mesa flexora, aí ele faz ali, pelo que eu entendi, algumas séries de aquecimento e preparação, e depois faz as séries de trabalho dele. O que eu achei mais legal? Olha como ele usa aqui a máquina e varia o perfil de resistência de acordo com o exercício que ele faz. Porque ele começa fazendo aqui com um perfil de resistência mais neutro barra linear, vamos chamar assim. Depois ele começa a tornar esse perfil de resistência um pouco mais descendente, né? Porque ele começa a colocar pesos usando essa variação da máquina aqui. Então ele coloca o peso aqui em cima. Você vê que a máquina, ó, quando ele termina de fazer o movimento, o peso está mais próximo do eixo da máquina, que está aqui.
Não, pera, esse é da outra máquina, que tá aqui. Enfim, na diagonal tá difícil de ver, mas deu pra vocês entenderem, né? Ó, o eixo da máquina tá aqui, na real. Então, quando esse peso se aproxima do eixo da máquina, você diminui o braço de resistência. Quando você diminui o braço de resistência, você torna o exercício mais fácil, ou seja, o exercício está mais fácil nessa parte, e aqui, quando esse peso se distancia do eixo da máquina, a gente aumenta o braço de alavanca aqui e torna esse exercício mais difícil. Essas variações de máquina aqui no começo, né, antigamente, ela era bem rara, hoje em dia tem até na minha Smart Fit, cara. Hoje eu treinei fazendo uma de supino dessa daqui, um supino reto disso aqui. Então, assim, por que isso se torna interessante? De acordo com o que ele vai fadigando mais o músculo dele, ficando mais cansado e etc., ele consegue variar o perfil de resistência de uma forma que ele consegue aproveitar melhor a força dele até o final ali do treino, entendeu? Até o final ali das séries que ele está fazendo para esse exercício, entende? Então, se torna extremamente interessante. Depois ele dá ali um estímulo para glúteo de forma isolada. Essa cadeira abdutora aqui que combina os movimentos de abdução e de extensão, extremamente interessante também. É legal que tem uma máquina dessa também que ela faz até rotação externa, cara. Então ela combina as 3 funções do glúteo. Eu acho fenomenal, do glúteo máximo, né? Eu acho fenomenal, cara. Fenomenal mesmo aquela máquina. Essa daqui também é muito boa. O problema delas é que é difícil de se estabilizar, então precisa colocar um cintozinho aqui a partir do momento que você começa a colocar muito peso. Honestamente, eu não sei como que ele tá conseguindo fazer isso aqui sem sair da máquina, tá? Quando você coloca aqui mais peso, pô, é sensacional. Outra coisa, para você recrutar mais o glúteo, é interessante você apoiar exatamente a bolinha do teu calcanhar aqui, ó, no suporte onde você vai fazer força com o pé, tá? Você consegue ter um recrutamento de glúteo um pouco melhor. Cara, fenomenal. E ele treinando pesado, tá? Tem 3 placas de 20 ali de cada lado, cara. Depois ele parte para uma RDL com pouca bosta aqui também, né? Tudo bem que essa máquina aqui não é exatamente o peso que ele tá pegando. Por quê? Novamente, o peso tá mais próximo do eixo da máquina, que é lá atrás, ó. Lá nesse parafuso aqui, ó, nessa barra. E ele está mais distante, então o peso que ele está pegando se torna um pouco mais leve do que o peso que ele realmente está fazendo força para levantar, né? Do que a força que ele está fazendo para levantar. Mas ainda assim, cara, tem peso pra caramba aqui, velho. Cada anilha dessa deve ser 20 quilos das fininhas, né? É absurdo, absurdo mesmo, família. Depois eu vi aqui, eu tinha dado uma passada nesse vídeo aqui já, né? Aí ele faz esse leg press, cara, que eu honestamente não entendi direito aqui o porquê que ele fez isso, tá? Se alguém tiver entendido, comenta aqui embaixo. Eu também não parei para analisar com tanta calma assim, tá, gente? Mas vamos lá, ó. Ele faz esse leg press aqui com peso pra caramba. O cara levou a sério o high intensity, né? Mas enfim, peso pra caramba, tá? Eu tinha contado aqui, eu acho que tinha dado mais ou menos umas 10 placas só na parte de baixo, mais umas duas, mais umas 3 ou 4 aqui em cima, de cada lado. Família, de cada lado. Senhoras e senhores, de cada lado, tá? Não é pouca bosta. E aí, o que eu achei mais interessante, eu não sei até que ponto isso aqui realmente vai influenciar ou não neste caso. Você sabe do que eu tô falando. Você sabe do que eu tô falando, que é o quê? Essa bend aqui, cara. Por quê? Geralmente, essa bend aqui tornaria o exercício muito mais difícil na parte alta e muito mais fácil na parte baixa. Por quê? Quando ele termina a concêntrica, que ele estica o joelho, a bend se estica, tem mais força elástica ali e ela tá puxando de volta. Então se torna muito mais difícil nesse ponto do exercício do que quando ele volta, a bend relaxa, produz menos força, consequentemente a resistência que ele está enfrentando é menor. Então, assim, cara, no Brasil, acho que só o Pacho tem mais esse costume de usar bend. Nem sei se ele usa tanto hoje em dia. Enfim, ponto é. Escutando o barulho dele. O ponto é, isso aqui torna muito diferente o perfil de resistência do exercício. Justamente pelo que eu acabei de explicar. Um exercício que, como o leg press, tem um perfil descendente muito significativo, agora ele pode passar a ter um perfil um pouco mais constante, né? Tão difícil em cima quanto embaixo. Porém, honestamente, cara,
Eu nunca fiz um leg press tão pesado com bend. Nem sem bend, né? Então eu não sei até que ponto essa bend aqui, que ela não parece tão forte assim, faria tanta diferença, entendeu? Mas enfim, o ponto que eu não entendi não foi nem esse. O ponto que eu não entendi foi isso daqui, ó. Ele fez um outro exercício, a gente já vai voltar nisso. Mas depois ele fez basicamente um leg press unilateral sem bend ali. Então, assim, ele que fala ali sobre upper lower, low volume, high intensity, desculpa. Enfim, fala sobre muitos assuntos que a gente vê que são um pouco mais científicos, vamos dizer assim. Eu vejo uma certa redundância de estímulos, e aí é um tema que a gente pode trazer depois aqui, um pouco significativa para a pegada de treino que ele está fazendo aqui, entendeu? E aí é por isso que eu queria que, de repente, se você entendeu por que ele está fazendo isso, me explique aqui, né? Então, por exemplo, aqui ele coloca que está fazendo, ó, o leg press com as bends adicionadas, mais um bottle set, né? Um both sets, no caso, tipo, em ambos os sets. E depois ele fala aqui que ele faz mais um leg extension, né? Cadê? Single leg press, mais mais uma série com microload, né? Então, assim, tudo bem, eu entendo. Mas por que no mesmo treino? Entendeu? Por que não variar isso dentro de treinos diferentes? Enfim, ele fez aqui também uma extensora, aonde aqui o perfil de resistência dessa extensora é extremamente ascendente, né? Então, já combina bem os estímulos ali. Ah, pode ter sido isso, né? Aqui ele tentou um perfil mais constante, aqui um perfil mais ascendente, aqui um perfil mais descendente, não sei. E cara, isso aqui parece pesado pra baralho, família, pra baralho. Eu já fiz extensora que é desse formato aqui, né, com anilheiro, com tipo assim, sei lá, 30 quilos de cada lado. Ele tá fazendo com uns 45 quilos de cada lado, eu imagino, ou 50 quilos de cada lado, mais o peso dessa máquina aqui, que parece ser pesada pra caramba, porque ela tem um braço de aço aqui, né? Bizarro, tá? O cara é bizarro, o cara é bizarro. Enfim, e para concluir aqui a sessão dele, ele faz cadeira adutora, tá? Aqui não tem muita técnica avançada, né? Olha o controle de movimento desse mano, cara. Que é isso, velho? Fazendo super slow? E ele encerra a sessão dele aqui basicamente dessa forma, entendeu? E cara, esses são os treinos do JP, entendeu? Esses são os treinos do JP. Bastante exercício no lateral, bastante variedade de exercícios dentro da mesma sessão, faz ali peso pra caramba, volume relativamente baixo. Olha o peso que o cara vai fazer o desenvolvimento. Tudo bem, isso aqui tá tão pesado quanto se tivesse de repente metade desse peso aqui na frente, nem fudendo, tá? Porque, pelo que eu falei, tá muito mais próximo do eixo da máquina do que aonde ele tá fazendo ali o exercício. Mas, porra, tem peso pra cacete aqui. Olha o supino do garoto. Perfil de resistência desse supino, novamente, extremamente descendente. Porque o peso se distancia do eixo quando ele desce. E ele se aproxima do eixo quando ele sobe. Então, isso torna o exercício muito mais difícil embaixo do que em cima. Entendeu? Só que ao mesmo tempo também ele está usando essa cotoveleira aqui que vai fazer exatamente o oposto, né? Qual que é o sentido da cotoveleira nesse caso? Tá, porra, chega escorregou ali. Caraca, ele tá na pegada suicida máxima aqui. Ele não tá apoiando nem ele não tá nem pegando na barra, ele tá com isso daqui apoiado só. E é isso, sucesso, entendeu? Faz isso aqui num supino livre, meu jovem. É guilhotina, pô. Com esse peso, guilhotina total. Aí você vê, né? Esse vídeo aqui tinha viralizado dele. Fazendo aqui uma elevação frontal, vai. Ou bem próximo do plano escapular, pelo menos. E ele fazendo essa elevação sentadinho na cadeirinha, com caneleira, na polia, usando ali um halter para fazer uma microprogressão ali entre cada plaquinha da máquina. E aí esse vídeo aqui viralizou.
E adivinhem só, eu não vi um old school e não falar merda. Por quê? Só porque o cara é grande, só porque o cara tem tempo de treino, só porque o cara usa as bolas. Agora, se a gente, que ainda não tem tanto tempo de treino para ter um físico tão significativo, não tem uma genética para ter um físico tão significativo, que ainda não faz uso de esteroide para ter um físico tão significativo, fala sobre isso, faz isso, prega sobre isso, aí a gente tá errado. Nós somos os Enzos. Mas tudo bem, calma. Fazendo ali uma... Esse setup aqui é bem interessante, tá? Ó, a gente sabe, vamos lá. Você fazer um crucifixo na máquina é um exercício que geralmente você zera ele rápido, tá? Cara, se eu já zerei crucifixo máquina, você com certeza já zerou também. Tenho certeza disso, porque aqui nós estamos falando da alta classe do fisiculturismo natural. Mas, vamos nessa. Por que ele não faz só de um lado? Por que ele se apoia no outro lado? Para justamente buscar se estabilizar. Porque se ele tenta segurar o peso que ele está fazendo só de um lado, a força que ele ia ter que fazer nessa perna aqui de apoio, com a força de rotação externa, de rotação do tronco que ele teria que sustentar, seria absurda. Então o que ele faz? Ele se apoia de forma fixa do outro lado para facilitar um pouco. Muito inteligente, JP. Muito inteligente. Ele, com o seu suquinho de mijo ali do lado, o seu caderninho para anotar suas cargas e seu strap abandonado. Na real, acho que isso aqui é uma band. Parece uma band porque tá bem suja. Incrível. Incrível, senhores. Incrível. Puxa ali uma elevação lateral depois. Faz ali um tríceps com a caneleira. O cara leva a sério, né? Leva a sério. Exercícios isolados, exercícios unilaterais, máximo de estabilidade possível. No caso, nessa máquina aqui não tem tanta, né? Mas ainda assim, você vê que ele tá controlando bem o movimento, tá bem estável, evita o máximo possível roubar. Começou a roubar ali, você vê que ele já para o exercício. Cara, que incrível, que incrível. Cara, gostei muito de ver isso aqui. Tô com soninho, família. Tô com soninho. Trabalhando muito ultimamente, tá? Essa máquina de abdômen aqui, ela é bem curiosa, tá? Para você fazer ela certo, você tem que fazer bastante flexão da coluna e não flexionar tanto o quadril, né? Aqui, honestamente, eu não consigo ver direito se ele tá flexionando a coluna ou o quadril. Me parece que ele tá flexionando mais o quadril do que a coluna. Porque qual que é o movimento do abdômen? É esse aqui, ó. De você se enrolar, entendeu? Que nem um caracol, que nem um tatu-bola. Se você só flexionar o quadril, levantando a perna, por exemplo, né? E mantendo a coluna ereta, tipo, inclinando o tronco para frente e mantendo a coluna ereta, ou só levantando a perna, mantendo a coluna ereta, cara, você não vai trabalhar de forma tão eficiente ali o seu abdômen. E é isso, cara. O cara faz ali um volume relativamente baixo, leva a sério a questão das repetições mais baixas, né? Você vê que ele trabalha só com 6 repetições aqui no máximo. No outro treino lá, quanto que foi também? Acho que teve um que foi 8, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver, tem como clicar aqui? Não. Bora ver aqui, ó. Ah, não. Cadeira adutora ele fez 17 repetições. Por quê, Rafa? Provavelmente, cara, porque é muito leve, né? Cadeira adutora. É outro exercício que você zera muito rápido. Você vê que ele adicionou. Ele tinha adicionado peso aqui também. Não sei, eu tive a impressão de ter visto anilha aqui também. E aí ele faz bem lentinho, bem controladinho. Repetição pra caramba. Provavelmente por isso que ele não tá fazendo com o máximo de peso da máquina. Porque honestamente, cara, se ele quiser fazer isso aqui, ele faz 20 repetições tranquilo aqui, zerando essa máquina, entendeu? Fazendo ela mais acelerada, né? Mas o importante é você chegar próximo da falha. A parada é que só a percepção de esforços aqui vai ser absurdamente alta, né? Depois ele mandou uma panturrilha aqui, agora que eu vi. Calf. E é isso, família. Me conta aí embaixo o que você achou dos treinos do JP. Me fala se você curte também esse formato que ele faz de vídeo aqui, um pouco mais falando com a câmera, informativo. Tudo bem que ele tem um cenáriozão bonito e tal. Deve ter um puta do microfone para deixar o áudio legal. Mas de repente, quem sabe a gente não faz isso aqui na sala da minha casa. Eu vos convido para um café, de repente, né? E aí, cara, dá pra gente fazer bastante vídeo aqui assim também no canal.
trazendo essa parte mais informativa. Vou ter a mesma credibilidade que o JP? Não, porque eu não tenho shape, né? Não tem shape, não tem créditos. Mas, não tem créditos, mas tem a Muscle Lab aí pra você colocar o seu shape também, né? Cara, o trabalho que a gente tá fazendo ali, eu e o Samuel, na Muscle Lab tá sendo absurdo. A gente fez o lançamento ontem. Não sei se você está vendo esse vídeo quando ele foi lançado ou anos depois, mas o lançamento dela foi um sucesso. Hoje, inclusive, teremos o lançamento oficial, porque ontem a gente chamou as pessoas que estavam na lista de espera. E se você tem interesse em entrar, coloca o seu nome aqui na lista de espera também, escolhe qual plano você quer, você vai ser redirecionado ali para o nosso WhatsApp, qualquer coisa. E nós estaremos muito contentes, muito felizes em servi-lo com a melhor rotina de treinos e a melhor rotina nutricional do mundo, tá? Para o seu caso. E é isso, família. Deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo aqui com aquele seu mano que não gosta dos Enzos. Mostra o vídeo do JP fazendo ali a elevação frontal, entendeu? Não lembro em qual, onde que tava. Mostra o vídeo aqui do JP fazendo elevação frontal e fala assim, e agora? Cadê o seu old school agora, teu? Cadê o seu old school agora, teu? É isso, família. Valeu. Tamo junto, senhoras e senhores. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.